Giovana, hoje o QRCast tá pesado, hein? Hoje eu tô acompanhada de 2 Guilhermes aqui para poder falar um pouquinho pra gente sobre o mercado imobiliário. E 2 Guilhermes pesados, 2 Guilhermes que estão aí bastante tempo nessa jornada. Diria para você que trouxeram bastante perspectivas ampliadas para o mercado imobiliário, como de corretor, gestão. 2 Guilhermes que em algum momento lá atrás de muitas divergências. E é muito bacana porque a gente fala muito na metodologia QR que divergências em algum momento podem virar convergências. Então vamos trazer um pouco do mercado imobiliário diferenciado de educação. Hoje vamos. Com a gente, quem é hoje, Giovana? Apresenta aí. Guilherme Carnicelli. É isso veio aí. fazer parte com a gente hoje do assim nosso podcast. Chama. É assim que te chamam? Se Carnicelli. aí. Carnicelli. Me chamam de Carnicelli porque já tinha um Machado, não tinha como eu ser Guilherme, entendeu? Só Guilherme, então né? É isso. Então hoje é uma reunião sindical aqui dos Guilhermes. Vou intermediar essa reunião de Guilherme. Quando a gente chegou aqui, tudo hoje. isso era mato, né, cara? Isso era mato. Engraçado. Carnicelli, se apresenta aí, fala um pouco aí da sua trajetória, da sua jornada, para a gente começar esse bate-papo nosso. Legal. Deixa eu contar então a minha história com o mercado imobiliário. Aliás, hoje quando eu entrei no elevador, em casa, estava saindo de casa, vindo para cá, eu falei, cara, estou nesse mercado, fazendo uma análise, né? A gente fica correndo a cabeça às vezes ali. Estou nesse mercado desde 2009 para 2010 eu entrei quando a Remax chegava no Brasil. Né? Então já são aí Fechou 13 toda anos. Com a gente aqui. Eu tô sabendo, acho muito legal. Que também é alguém que eu já tive divergências e hoje a gente tem muitas convergências. Mas sempre com muito respeito. Isso que eu acho que é importante. A gente divergir das pessoas é natural quando você é um criador de conteúdo, quando você é alguém que pensa por si só, não faz copy-paste, né? Quando você é alguém que vive de copy-paste, você não vai divergir de ninguém, porque você não pensou aquilo. Mas se você é alguém que pensa mercado, se você olha para o mercado, se você está ali trabalhando, criando os seus caminhos e as suas ideias, é natural você divergir das pessoas e sempre com muito respeito, assim. Eu e o Guilherme, a gente teve várias divergências. Aliás, o mercado criava um monstro muito maior nessa divergência, porque o povo quer fogo, né? Exatamente. O povo joga gasolina na história. É a rivalidade, né? É sempre assim. Isso deve continuar até hoje na tua vida e é natural. Mas sempre com muito respeito. A minha jornada no mercado imobiliário começou então em 2009, quando a Remax chegava no Brasil. Fui convidado para trabalhar dentro de uma operação. Minha filha tinha acabado de nascer na época e eu era executivo da indústria. Então, o meu background de trabalho, aquilo que me fez como profissional, foi construído dentro da indústria, foi construído dentro do varejo. Eu já fui empreendedor, comecei a empreender com 23 anos de idade. Sempre tive, mesmo trabalhando para a empresa, sempre tive um negócio paralelo ali e tal, porque sempre acreditei e acredito até hoje que o empreendedorismo é que vai salvar o Brasil. Esqueçam os políticos, esqueçam essas histórias todas. O que salva um país é o empreendedor, é quem sustenta a máquina e quem está a fim de ver as coisas evoluírem. Então, sempre acreditei nisso. E aí, entrei nesse mercado porque a proposta era tentadora. Eu levava 2 horas para ir, 2 horas para voltar. E eu ia trabalhar 5 minutos de casa e ia poder passar mais tempo com a minha filha. Então, como é que foi entrar no mercado imobiliário? Cara, ela seguiu um processo muito orgânico. É muito maluco isso. E é uma pergunta interessante de ser feita pelo seguinte. Você imagina que eu vinha da indústria onde tudo é processo. A gente já falava de spin selling lá, né? Spin selling já era... se comia spin selling com arroz com feijão dentro da empresa. Tudo era processo baseado em solução de venda complexa. Então, eu já vivia isso. Funil de vendas, indicadores, processos, ISOs, etc. Já vivia isso, era o meu dia a dia. E aí, quando eu cheguei no mercado imobiliário, como a minha entrada foi por dentro da Remax, que se estabelecia no Brasil, não existia ainda nem uma unidade Remax, era a coisa ainda sendo formatada, né? Os escritórios regionais sendo formatados, as masters, era bem o começo do material sendo traduzido, tudo isso. Foi uma experiência muito louca, assim, de poder ver uma empresa desse porte nascendo do zero. Né? Uma escola. Participar dessa construção, é uma escola. Isso você leva para qualquer lado da tua vida. Você estava dentro da Remax? Eu estava dentro da Remax. Você estava dentro da Remax? Eu estava na Remax São Paulo, porque já estavam começando as estruturas. Você fez a transição então, do mercado
Eu acompanhei aquela transição toda do mercado americano, de se trazer as coisas para o mercado americano. Mas você não tinha nada a ver com o mercado imobiliário, então você fez a transição. Eu estava na indústria e qual era a pegada? Eu era um executivo de indústria que trabalhava com os gringos. Porque é legal a gente falar sobre isso para quem nos ouve, para entender que a gente vai falar sobre gestão, a gente vai falar sobre processo, a gente vai falar sobre o corretor de imóveis, sobre a perspectiva diferente do Spincelli. O que é o Spincelli? Como é que... Porque às vezes você fala assim, pô, não tinha nem... A gente já se falava do Spincelli, mas ainda hoje, para muitos, o Spincelli ainda é ou algo desconhecido. Tanto é que o Spincelli está no meu treinamento até hoje. Toda vez que eu faço treinamento, eu trato de Spincelli com as pessoas. Tá vendo? Então, assim, e é legal, só para a gente deixar quem nos ouve aí atento, que a jornada aqui do QRCast hoje vai ser bem interessante nesse conceito. Isso aí. O conteúdo vai ter muita densidade. Vamos lá. Então, aí, eu tive a oportunidade de participar deste processo, de ver essa empresa nascendo e tal. E continuei ali. Então, minha relação com o mercado imobiliário começou assim, olhando para o que era o mercado americano e falando, nossa, esse negócio faz total sentido, né? Realmente, é isso e tal, e beleza. Então, eu não tive aquele impacto de olhar para o mercado, para o chão de fábrica logo de cara e falar, que zona que está acontecendo aqui? Não, foi olhando e vendo as coisas dentro de metodologia, os scripts bem desenhados, né? Tinha os scripts todos, dentro da RE/MAX, você tinha lá todos os scripts escritos, os processos, os indicadores, como é que é o modelo de implantação, aonde tem que ficar, como é que é a estrutura da imobiliária, como é que é a Copa, o que tem na Copa. Então vinha um manual muito completo, era um manual bem detalhado das coisas todas, que é o processo de franquia, é baseado em repetibilidade de processo. Sim. Eu vinha da indústria, repetibilidade de processo o tempo inteiro. Então, para mim, foi muito natural enxergar isso e entender esse caminho. Fiquei lá uma parte de 2009, 2010 e uma parte de 2011, basicamente 2 anos dentro da RE/MAX, e saí porque recebi um convite na época de uma operação que Brasil Brokers estava expandindo para o interior. Nessa época eu também achei que a coisa não estava indo muito do jeito que eu imaginava que deveria ser, né? Eu tinha uma visão um pouco divergente do que estávamos fazendo na época, natural. Fui buscar meu caminho, porque a gente tem que estar bem, a gente tem que estar feliz onde a gente está. Curta a jornada, né? Porque senão... porque se você é escravo do seu trabalho, escravo do seu salário, escravo, você vive uma vida muito infeliz. Como eu empreendia desde os meus 23 anos de idade, eu sempre entendi, cara, eu vou onde está a possibilidade de fazer aquilo que eu tenho vontade, eu tenho desejo. Aí recebi uma proposta, foi bem legal, e foi quando eu me mudei para Campinas, né? E foi numa fase também pessoal importante, e tem uma série de outros aspectos familiares que foram importantes para mim nessa mudança, e que foi muito bom respirar os ares de Campinas, fazer essa mudança na minha vida, assim, que era algo que eu nunca tinha planejado. E aí, quando eu fui para trabalhar numa operação Brasil Brokers, foi quando eu entendi o que era o chão de fábrica. Cara, o degrau... o buraco é fundo. Não era um degrau. Sabe degrau de arquibancada? Entre o que a RE/MAX propunha e o que o mercado existia, era um degrau de arquibancada, era gigantesco, assim. E não era uma escada de 3 degraus, era uma escadaria monstruosa para subir. Sabe o que eu falo, Cartielli? Que nunca trabalhou no mercado imobiliário, porque assim, acho que... e a gente já conversou muito sobre isso lá atrás, cara, bastante sobre isso. É importante a gente ter a vivência, modelar outros mercados. Cara, eu faço isso pra caramba, a gente já conversou sobre isso. Sim. Mas o mercado imobiliário tem particularidade, como qualquer mercado, né? Mas, igual você falou assim, cara, o degrau é mais embaixo. Cara, o buraco é fundo, bicho. Sim. E eu vou te falar uma coisa. O mercado imobiliário tem uma característica que eu brinco dizendo o seguinte, 50% é ciência, os outros 50% é energia. Porque tem muita coisa no mercado imobiliário que, do ponto de vista da ciência da venda, da ciência de concepção de produto, não faz nenhum sentido, mas funciona, acontece. Então, tem muito a ver com essa energia, porque no mercado imobiliário existe um negócio chamado variável humana. E a variável humana é diferente. A gente está aqui, nós 3, mais o pessoal da produção, 6 pessoas, são 6 cabeças diferentes, 6 mapas de tomada de decisão diferentes, 6 maneiras de enxergar problemas e soluções diferentes. E tudo isso é trazido para dentro da mesa de negociação no mercado imobiliário, nas escolhas que são feitas. Então, é um mercado onde a tecnologia, quando fala, vai substituir o corretor, enfim, a gente já está entrando até num outro... Não tem como. Não tem como, porque o humano, a variável humana, ela é muito forte e muito presente no mercado imobiliário e vai ser assim para sempre. Tem a mineira aqui, tem a mineira aqui, eu vou trocar. Vou subir na mesa, Carol.
É 6 pau Vamos aqui, ó. esperar pra ver se a gente Vamos vai tentar pedir. 6 pau aqui agora. Vamos ver se a gente tem os Vamos dados. ver. Vamos trucar isso aqui agora. Vamos ver se isso é blefe. Não, vou trucar. Por quê, Cantieri? Você falou aí sobre inteligência artificial, corretor. Você falou assim, difícil o corretor sair. Eu vou ampliar e vou provocar. Bicho, falei isso ontem, inclusive, na live. Inclusive, mandar um abraço aí pro Igor, Fórum Imobiliário. Vai ser muito bacana. Fizemos uma live ontem. Mas eu queria falar o seguinte. Eu tenho trazido para o mercado imobiliário, tem uns 3, 4 anos, eu vou dizer que capilarizei ou retomei, como você achar melhor, tá? A cultura de dados de uma forma mais falada. Cara, cultura de dados. Não vou dizer que sempre teve, mas eu trouxe de novo para o palco. Uhum. E eu tenho estudado bastante, cara, sobre dados, sobre jornada de compra de clientes, sobre leads, sobre funil, sobre conversão, um monte de coisa. Eu fiz uma postagem, e estou falando sobre inteligência artificial substituir o corretor. É impossível, não é isso, tem inteligência humana. Mas eu quero trazer esse ponto de atenção. Eu fiz uma postagem essa semana, né, Gil? Sim. No Instagram, que eu falo sobre leads estagnados, sobre quantidade de leads na etapa visita. Então, imagina que ali eu tenho etapa lead, atendimento, agendamento, etapa visita. Eu tenho lead estagnado na etapa visita, então, ou seja, eu tenho uma pessoa, um cliente estagnado. O que é estagnado para a gente? Só para a gente aliar conceito. Lead, é cliente sem interação. Porque o estagnado para a gente não é ele parado. É ele parado sem uma nova atividade pendente. É um novo compromisso lançado no CRM. Certo. Não é no bloco de notas, no WhatsApp. É no CRM. Uhum. Se está lançado, tem um compromisso, ele não está estagnado. Ele está em movimento, porque tem um compromisso. Estagnado porque não tem nenhuma interação, não tem nada. Tem uma ação ali a ser feita. Isso, tá? Só para a gente alinhar conceito. Tá. E aí a gente estava falando, que a gente tem os BIs que a gente trabalha, um lead parado há 14 dias na etapa visita. Tá? A gente tem leads parados de 60, mas esse especificamente 14 dias. E aí a gente falando, o recorte do vídeo cara, isso é um absurdo. Como é que um cara está parado na etapa visita, né, Gil? Sim. Etapa visita e o corretor, o gestor, a operação imobiliária está com foco em mais lead. Cara, o lead já entrou, chegou até a etapa... já chegou na etapa visita. E quais foram os comentários? Fora os elogios, que não são elogios, né, me chamando de todos os nomes. Você já acostumou? Já acostumei. Né? Foi o que você falou no início, mas enfim. Mas o ponto de atenção é, o que falaram? Ninguém fala do preço do imóvel. Se o imóvel está no preço de mercado, se o imóvel é bom, ele se... Fala desse jeito, está escrito. Ele se vende sozinho. E aí eu trouxe essa reflexão, e é isso que eu quero te ouvir, é o seguinte. Primeiro, se eu estou com o lead na etapa visita, ele já foi atraído por um imóvel que parte do pressuposto, que está dentro da perspectiva financeira do cliente, senão ele não tinha sido atraído para o topo do funil. Se ele entrou, teve um imóvel ofertado, e aquele preço, na perspectiva do cliente, faz sentido para ele. Se eu estou na etapa visita, eu já tive o quê? Uma visita ao imóvel, uma visita com o cliente ao imóvel. Então, o preço do imóvel está dentro da perspectiva do cliente. O que pode ser agora que esse imóvel ele não gostou de alguma coisa característica. Mas será, Canentielli, eu precisava desse contexto para você, para a gente te ouvir. Será que o mercado hoje está preparado, ou tem se preparado, ou estar atento sobre o impacto real da inteligência artificial? Porque a impressão que eu tenho muitas vezes é que eles estão deitados em berço esplêndido, acobertados por uma regulamentação federal. Você puxou a gaveta que eu ia puxar agora. Tava faltando a cartilinha. Não, mas tem o sistema cresce e COFES. Né? Sempre tem essa puxada essa carteirada. Amparado por essa regulamentação federal, tá? Que para muitos gera uma proteção. Na minha perspectiva, depois eu quero te ouvir para a gente aprofundar, não é sobre isso, né? Mas assim, cara, será que não vai substituir? Esse professor, pega esse recorte, tá? Tá, vamos lá. Ju? Sim. O que eu acho é o seguinte. Eu acho que tem várias coisas que vão fazer alguns profissionais serem substituídos. São várias coisas, não é só inteligência artificial. A primeira é a seguinte. Quando você olha
do ponto de vista dos processos de intermediação no mundo, a remuneração dos processos de intermediação no mundo, elas vêm diminuindo o percentual à medida que a tecnologia vem crescendo. Isso acontece no mundo inteiro e em todos os setores. No mercado imobiliário vai ser diferente? Não, não vai ser diferente. Vai ser a mesma coisa. E quando você pega os dados, aí vamos olhar para os dados da ANAR nos Estados Unidos, vem mostrando que a cada ano você está perdendo décimos ali na média dos percentuais de comissionamento, que é natural. Porque se isso está acontecendo no mundo inteiro, em todos os setores, o mercado imobiliário, que eu saiba, ainda está no planeta Terra. Porque às vezes parece que a gente fala do mercado imobiliário como se ele fosse um negócio fora dessa galáxia. Não, ele está nessa galáxia e ele obedece às mesmas regras de gravidade, de inércia, e vai responder às mesmas regras de processos de tecnologia. Impacto, né, é isso. Então, vai acontecer, vai acontecer. Dentro dessa perspectiva, como é que eu costumo olhar para isso? Eu acho que, apesar do número de corretores crescer de uma maneira brutal, assim, a cada ano a gente vê que cresce. Eu ainda continuo defendendo a minha tese de 5, 6 anos atrás, em que eu digo o mercado imobiliário vai ficar mais restrito e o número de pessoas vai ficar mais restrito. Parte disso porque a inteligência artificial vai consumir um pedaço do trabalho feito, né? Uma boa parte do trabalho feito, eu acho que a tecnologia, através de inteligência artificial, vai fazer. Hoje a gente fala de inteligência artificial para uma parte muito mais operacional, mas eu acho que no futuro a inteligência artificial também vai trabalhar com sentimentos, né? Porque aí tem uma discussão gigantesca aqui que é o seguinte: se você olhar para todos nós, somos frutos de um algoritmo. A natureza ela é baseada numa matemática, está aí o algoritmo do Fibonacci que nos mostra como é que são os desenvolvimentos dos seres vivos do ponto de vista de progressão. Então, se existe uma fórmula que é conhecida como a fórmula de Deus, quem não conhece isso vai dar uma olhada no Google lá, bate lá, fórmula de Deus, vai aparecer o Fibonacci, um matemático italiano e tal. A gente responde a um algoritmo. Nós somos parte de um algoritmo, né? A natureza se desenvolveu ao longo de milhões de anos baseado numa matemática da natureza para poder fazer as coisas. Então, no futuro, tem um livro, inclusive, do Clemente Nóbrega, que ele fala sobre isso. Eu gosto dele, né? Adoro ele. Adoro porque é um cara que traz reflexões traz ele. muito profundas e todas as vezes que eu conversei, tive a oportunidade de conversar, é um autor que eu consegui ficar amigo. É muito louco isso, muito, né? Doido. Porque aí eu tenho chance de conversar com um cara que eu admiro e aí eu vou trocar uma ideia com ele sobre alguma coisa. O cara é um físico falando de gestão e falando de futuro e ele me traz perspectivas de vista que eu falo, caraca, onde é que tá? Então, tem um livro dele que eu gosto muito, A Tecnologia que Muda o Mundo, que ele fala do centauro, que é o homem meio máquina, meio tecnologia. Todos nós já somos centauros hoje, porque todos nós carregamos um celular, que é parte inerente da nossa vida. Você sai sem carteira de casa. Outro dia eu vim para São Paulo, putz, esqueci minha carteira em casa. Beleza, tô com o celular, não pode faltar bateria. Se me chamar de 60 a mais, eu bato você. Né? A Giovana me chamou de velho. Você vai chamar minha idade, Giovana. Então, assim, a gente já é um pouco isso, e a tendência é que a gente se torne cada vez mais isso. E uma das coisas que ele defende é assim, as máquinas ainda não têm sentimentos, mas à medida que o algoritmo também vai se desenvolvendo, numa velocidade muito maior do que o que a natureza propôs, porque a natureza tinha um ciclo de vida, e o algoritmo da inteligência artificial não tem ciclo de vida, ele aprende de maneira imediata e já responde, pode ser que num futuro de 10, 15 anos, a gente tenha computadores com sentimento. Bicho, entendeu? A atualização última aí do ChatGPT agora, você tem lá um lugar que você coloca o tom da sua voz, você bota gíria, você bota alguma coisa, e ele tá cada vez mais próximo da minha fala. Se ele tá próximo da minha fala, tá próximo de quê? Do meu sentimento. Sim, ele acho que tem então, muitas coisas que a gente vai ver ainda. Eu nem acho que inteligência artificial, eu até falo, eu já falei com a Giovana, para mim isso é inteligência humana, porque não é artificial. Mas assim... Não, mas eu entendi. Mas, o que é inteligência artificial e o que é inteligência natural do ponto de vista do algoritmo? É a mesma coisa. Então acabou, essa discussão. É igual a gente está discutindo lá atrás, o mundo online e offline. O que é mundo online e offline? Hoje é a mesma coisa. Então vai acontecer a mesma coisa com a inteligência. Vai ser inteligência, né? Não dá para separar. Uma coisa da outra. Porque o processo de inteligência humana é baseado em algoritmo também. Né? O teu processo de tomar de decisão é um algoritmo que funciona dentro da tua cabeça. Essa eu gostei. É muito louco. Essa eu vou levar. Pode levar. Então, o que eu acho que vai acontecer? Os espaços vão ficando mais restritos para profissionais que não entendem essa jogada e que vão achando que são insubstituíveis. Nenhum de nós é insubstituível. Por exemplo, eu vivo de consultoria, tá? Hoje, a maior parte, sempre foi assim na minha vida profissional. Eu sempre vivi de consultoria, nunca vivi de palestra, de cursos, nada disso. Meu trabalho sempre foi um trabalho de consultor.
que um consultor faz? Um consultor é um hub de informação. Eu carrego uma série de problemas e soluções que eu vi acontecer em diferentes empresas, que eu tive a oportunidade de participar dos sucessos e dos fracassos, e com isso eu tenho ali um hub, uma enciclopédia de soluções que eu posso ajudar você a tomar decisões mais inteligentes, baseadas em coisas que eu já vi acontecer. Então, por isso um cara contrata um consultor. Porra, eu sou o cara que está mais ferrado nessa história de inteligência artificial. Porque hoje no teu celular você tem a biblioteca de Alexandria na tua mão, entendeu? A maior biblioteca do mundo, né, tá na sua mão hoje. Aliás, eu vi um comentário muito interessante esses dias num podcast que o cara fala assim, o cara tem na mão a biblioteca de Alexandria, né, para poder fazer a pergunta que ele quiser sobre qualquer questão da humanidade, está na mão dele, e ele pergunta assim, Alexa, o Palmeiras tem campeonato mundial? Então, assim, o ser humano está gastando... Tá gastando as fichas. Pô, o cara tem um mundo de informação para saber, isso mostra o quanto a gente é idiota, o quanto a gente é fraco. Aí né? eu puxo um ponto do que você falou. Mas só para eu terminar, Giovana, senão a gente, assim, conversar comigo é meio louco, porque eu vou abrindo umas caixas do nada, né? Acostumem-se. Mas assim, o que eu acho que vai acontecer? Muitos profissionais não entenderam isso ainda, não entenderam esse jogo, vão ficar para trás, vão perder espaço. Acabou. Porque se você é um cara operacional, você vai ser substituído pelo operacional. Pronto. Eu, como consultor hoje, sabendo que hoje o conteúdo e as informações estão dentro, o que eu tenho feito? Eu tenho tentado, primeiro, me atualizar nas ferramentas para poder fazer o máximo possível, do ponto de vista operacional para o operacional, e estou tentando entender a variável humana. Estou tentando trabalhar os problemas olhando o viés da variável humana. Por que tal solução deu certo aqui e não deu ali? Vamos entender a variável humana daquela região, a variável humana daquela empresa. Vamos entender isso, porque isso ainda é um mistério do mundo. O dia que você entender, o cara que entender a variável humana, o cara que entender, eu sei como funciona a tomada de decisão do cérebro da Giovana. Pronto. Ele descobriu como resolver os problemas da humanidade. Então é o seguinte, se você conseguir mapear o processo de tomar decisão, descobrir a fórmula do processo de tomar decisão, descobrir o que a Giovana pensa, por exemplo, como é que ela toma a decisão, como é que ela faz, como é que o Machado pensa, como é que o Carnitielli pensa e toma a decisão. O dia que eu tiver isso na minha mão, do ponto de vista de informação, eu descobri o mistério da humanidade, entendeu? Vou descobrir como é que eu faço para que as coisas aconteçam do jeito que eu gostaria. Aí agora eu vou dar uma outra dica de um outro livro que é fundamental para as pessoas lerem e entenderem um pouco o que eu estou falando. Tem um livro do Martin Linderstam chamado A Lógica do Consumo, que mostra o quanto as empresas investem hoje em neurociência para entender como é que o cérebro humano é diferente. Aí tem o cérebro da mulher responde de um jeito, o cérebro do homem responde de outro, e aí eu vou mandar uma frase polêmica aqui, homens e mulheres são diferentes, e pronto. E quem não entender isso não está entendendo nada do jogo que está sendo jogado do ponto de vista de consumo no mundo. Então, o cérebro da mulher responde de um jeito, do homem de outro, por quê? Porque tem o DNA evolutivo, tem tanta coisa, vou entrar aqui que a gente entra num outro mundo diferente. Mas aí, eu tive um eureka nessa história da substituição do corretor, quando eu li um estudo do Mike Del Prete, que é um cara que eu respeito demais, que faz umas análises muito inteligentes, em que ele desenha um quadrante onde você tem produtos de baixo impacto na tua vida e alta frequência, produtos de alto impacto na tua vida e baixa frequência. E aí, não tem jeito. Um imóvel é um produto de altíssimo impacto na tua vida e baixíssima frequência. Você vai querer interação humana ali. Porque essa é uma questão até de DNA evolutivo, está no nosso cérebro reptiliano lá, está dizendo o seguinte, fique em grupo, se mantenha junto, se proteja, e aí o papel social é importante. Nós somos seres sociais. Se você soltar 20 bebês na selva e voltar lá dali 15 anos, eles vão estar juntos, eles vão se encontrar e vão estar juntos, entendeu? O ser humano é um ser social. Então, o jogo hoje é muito olhar para a variável humana e usar toda a tecnologia, na minha visão, né? Posso estar totalmente errado, mas olhar para a tecnologia como um braço operacional e entender que muita coisa que você faz que hoje é remunerado por ela, não vão mais te remunerar por isso, meu velho. Então, você tem que arrumar outra maneira de se remunerar, outra maneira de se fazer valioso no mercado, de agregar valor, e é um desafio brutal esse. É um desafio assustador. Quando eu pego lá a curva das teorias das mudanças aceleradas do Raymond Kurzweil, por exemplo, cara, pensa o seguinte, o cara disse em 2020, nos anos 2000, quando ele desenhou a teoria, ele dizia o seguinte, nós hoje temos computadores que funcionam com o cérebro como se fosse o cérebro de um camundongo. Em 2060, nós vamos ter um único computador que funciona com a capacidade de processamento de todos os cérebros humanos na Terra ao mesmo tempo. Você imagina, então, que a pandemia jogou a gente para 10 anos na frente, na aderência tecnológica. Então, aquilo que ia acontecer em 2060 deve acontecer em 2040.
Então, em 2040, a gente vai ter um negócio na mão que a capacidade de processamento dele é a mesma de 10 bilhões de cérebros, né? Para criar, desenvolver coisas, para te dar resposta, etc, etc. Cara, é um mundo muito louco que vem aí. Muito louco. Mas na minha visão, como um apaixonado pelo ser humano e por toda essa parada, é a melhor época da história para se viver. Mas ele tem um ponto de atenção, será? Eu quero também provocar. Mas fala, Giovana. Eu também tenho um ponto de atenção. Você fazia a pergunta aquela hora? Mas tá conectado com isso. Vocês acham que a gente está pronto para isso? Por quê? A gente tem um acesso muito grande de informações, de fato, tá muito fácil hoje. Mas ao mesmo tempo que tá muito fácil, as pessoas têm mais preguiça, digamos assim, de aprender. Ninguém quer aprender, quer o resultado pronto. Não quer passar pelo processo. Eu só quero a fórmula mágica para ter aquele resultado que eu... milagre, né? Eu quero milagre. Que é o ciclo da história humana. É o ciclo da evolução humana. Então, a gente tem que parar um pouco de olhar pra gente como um pedacinho da história. Você, Giovana, é fruto de Aristóteles, você é fruto de Alexandre o Grande, de Carlos Magno, você é fruto desses caras, né? Nós, do ponto de vista de civilização ocidental, nós somos frutos desses grandes pensadores que trouxeram para a gente luz a uma série de coisas. Então, quando a gente fica muito preocupado, será que a gente está pronto? Eu vou retrucar assim, tipo, o homem estava pronto para descobrir o fogo? O homem estava pronto para descobrir a pólvora? O homem estava pronto para descobrir a bicicleta? O homem estava pronto para tudo isso? Não, a gente nunca vai estar pronto. Para nada. Para nada que muda o mundo de uma maneira voraz, a gente vai estar pronto. Né? Quando Gutenberg fez a prensa lá e os monges pararam de escrever e o conhecimento disseminou, o mundo estava pronto para isso? Não estava pronto para isso. Até hoje não está pronto para lidar com o conhecimento. Você faz uma analogia a isso, né? Não, mas eu falo o seguinte, não estava, como a gente não está hoje. Mas lá atrás, pelo menos, a gente sabia que a gente não estava. Hoje a gente pensa que está. Você entendeu o que eu queria dizer? O X da questão para mim, Machado, assim, ó, eu vou te falar. O que eu vejo hoje, cara, é tanta gente. E aí, não quer dizer, e é importante deixar claro, que eu não me inclua em algum lugar da minha própria fala. Eu também estou em evolução e também tenho momentos a minha arrogância, ignorância, enfim. Então aqui não é discussão de apontamento, mas sim um debate amplo sobre aquilo que a gente está olhando, pensando e provocando, né? Todos somos humanos, né? Estamos dentro desse mesmo círculo, né? Mas o grande lance para mim é o seguinte, Canitiello e Gil, a pressão que eu tenho, eu acho que a Giovana trouxe isso, assim, pouco se vê a iniciativa ou a vontade de expandir, de pegar o fogo e falar assim, cara, esse fogo está aqui. Será que eu consigo pegar esse fogo e jogar para cá e para cá e para cá? Será que eu consigo ampliar? Será que eu consigo ter mais facilidade para esse fogo ser criado? Então, hoje, o que eu percebo é que a gente está mais passivo. Não sei qual é a percepção de vocês. Eu tenho certeza que a gente está mais passivo. Entendeu? E sabe como é que eu olho para isso? Eu, pai de 2 filhos, que oportunidade. Mas você oportunidade. Mas você está desperto, porque, assim, né? Mas vamos falar para quê? Não, é assim, porque tem duas... A gente tem que lembrar... Mas como é que o corretor, como é que o gestor vai aproveitar isso tudo? Porque integra o mercado imobiliário agora. Então, vamos voltar, senão a gente... Integra o mercado imobiliário. Vamos voltar para o planeta. Assim, vamos para a realidade. Você estava lá atrás falando de uma operação que você foi para o fundo, saindo de uma operação de processo que foi para o fundo e a gente veio para cá. E agora? Vamos voltar isso, então, para o dia a dia da operação imobiliária, para o corretor. O corretor está mais preguiçoso? Muito mais. Infinitamente mais preguiçoso. Né? Por quê? Mas porque o corretor? Ele foi se acostumando. Não, porque assim... Mas é o corretor? O conforto... Mas é o corretor? É o ser humano. Para mim não. Para mim é um ambiente. O que é o ambiente? Beleza, tá bom. O ambiente... Qual é o ambiente? O ambiente te gerou... Então, mas assim, mas não é só imobiliária. Aí você é o mercado como um todo. Por quê? Porque você foi tendo ferramentas... Vamos lá. Mas onde o que o marketing digital foi na história? O fragmento está na imobiliária. A imobiliária ela é uma ilha que torna-se um continente em algum momento, pelas pontes e conexões, mas aquele ambiente da imobiliária nutre essa preguiça. Vou te dar um exemplo. O corretor de imóveis quer aprender sobre, estou dando um exemplo, tá? Sobre financiamento imobiliário para facilitar uma informação para o cliente. Uhum. Quem está nos ouvindo, é importante ficar A pergunta atento. ainda é, quantos querem aprender? Não, deixa eu ir antes. É importante que está nos ouvindo, o que eu vou falar agora parece loucura,
Mas eu gostaria que você respirasse, porque vou dizer, a gente conhece o mercado imobiliário, não da sua cidade, da sua região, mas Brasil. Às vezes o que eu vou falar agora, para você, pode ser loucura, mas isso é muito mais comum que você possa imaginar. Mas muito mais comum que você possa imaginar. Então imagina que o corretor está dentro de um ambiente, que eu estou chamando de ilha, de um feudo, de uma sociedade que está ali, dona imobiliária, está ali. Ele quer saber sobre financiamento porque ele quer melhorar o atendimento dele, de uma venda que ele perdeu, enfim. O que o gestor vai falar? Vou te falar. Foque em venda. Você não tem que aprender isso. É por isso que você não está vendendo. Se você estivesse preocupado com venda, você não estava aqui querendo saber sobre financiamento. Você está perdendo a atenção. E isso, repetidas vezes, na cabeça de uma pessoa que está vindo de uma transição de carreira, que muitas vezes não é desejada, mas é um desvio. Depois ele pode se apaixonar, depois, enfim, não vamos entrar nesse lugar. Mas ele está vindo de uma transição, ouve isso repetidas vezes, ouve de um outro corretor, já sei o que vai acontecer. Então, perceba que eu estou cada vez mais, eu não desperto a curiosidade, eu não desperto o erro, eu não desperto a vontade do reaprender. Eu não tenho isso. E para mim, no meu olhar, a gente fala muito isso, a gestão, e aqui não estou dizendo que o corretor não é corresponsável, não é sobre isso. Ele é corresponsável. Está recebendo, está aceitando. Tá? Ele tem a opção de ir embora. Obrigado por fazer isso. Isso. Mas será que a gente não tem uma responsabilidade de trazer essa provocação para a mesa? Porque a gente, de alguma forma, não vou dizer aqui, não sei se a palavra certa seria essa, mas como se a gente fosse... Vou dizer, o consultor, por ter passado por essa experiência antes. É uma provocação. A tua provocação faz total sentido. Assim, primeiro, eu vou agradecer demais a este gestor que está cometendo esse erro. É por causa dele que eu tenho trabalho. Obrigado que você está aí batendo o martelo no prego errado. Por isso eu tenho trabalho. Por isso você vai precisar me contratar daqui a pouco. E aí é uma questão de propósito também que a gente tem. Você tem, eu tenho. Porque assim, eu com o conhecimento que eu tenho de mercado imobiliário, de estratégias que eu fiz, que desenvolvi e tal, se eu estivesse trabalhando como corretor, talvez eu estivesse ganhando mais dinheiro trabalhando menos. Menos entre aspas, no sentido de, né, poderia estar focado ali fazendo. Quero fazer isso? Não quero fazer isso. Meu propósito é outro. Eu gosto do BO, eu gosto do problema da empresa do cara. Eu gosto quando eu escuto lá, que eu faço um cara e o cara gira para mim assim, ó, esse cara mudou a história da minha empresa. Eu amo ouvir isso. É o melhor pagamento que eu tenho, entendeu? Então, é uma questão de propósito. O meu propósito como profissional é esse, né? Mas o teu, eu quero que... Aí vamos lá, vamos olhar para o mercado imobiliário. Capilariza isso. Tá, mas vamos olhar para o mercado imobiliário então. Vamos capilarizar isso. Você trouxe aqui o exemplo do cara que quer estudar sobre financiamento. Um exemplo. Mas poderia ser qualquer outro assunto. Ele quer estudar sobre financiamento, mas o gestor está batendo na cabeça, não, vai focar em venda, vai focar em venda. Ele não nutre, ele não tá trazendo um ambiente onde semeia a educação. Então, assim, eu ainda... Na minha perspectiva... Mas isso é no imobiliário e em todos os setores. Mas vamos focar no imobiliário. Vamos focar no imobiliário. Eu vou dizer, não nutre. Então, veja bem, se eu tenho uma sociedade, tá? Que eu tô ali no trabalho, de uma transição. É importante você entender, falando da jornada, de uma transição, eu tenho um ambiente que não me nutre isso, ou ouço várias vezes, talvez eu estou dizendo que o gestor, o corretor, eu não estou aqui não responsável, estou dizendo que todos são responsáveis. Porque você disse assim, vou adorar esse gestor que fala isso. Cara, mas você, Carincelli, eu quero que a gente traga um olhar aqui, como que a gente, dentro dessa nossa perspectiva, conseguiria, essa sociedade aqui, semear isso para fora, levar essa provocação, levar esse pensamento, levar esse olhar. Eu estou entendendo. Entendendo? Porque lá o gestor está muitas vezes dentro da verdade dele. Talvez ele nem vê isso, ele não se reconhece, não tem consciência. Se não tem consciência, como é que eu vou ampliar se não tem consciência? Não tem consciência. O corretor também não conhece uma outra perspectiva. É aquela. Então ele pensa que aquilo é o quê? É o normal. Vindo de uma sociedade de tecnologia, tudo é inteligência. Então, da inteligência integrada, vamos colocar, repetindo muitas vezes, dancinha, tá entendendo? Que o conhecimento ele é curto, tá entendendo? Que perdeu-se alguns valores. Cara, como é que a gente consegue trazer isso para o mercado? Então, não que a gente tenha essa arrogância, né? Como é que a gente consegue provocar isso para o mercado? Como é que a gente consegue ficar mais presente para o mercado? Eu acho que a tua análise ela é uma análise de uma extrema profundidade. A gente teria que fazer um mergulho aqui, tipo,
com um cilindro de oxigênio para poder tentar achar a luz ali. Não é nem para chegar na luz. Só não pode ser no Titanic. Não pode. Não pode entrar, só não pode entrar em nenhum submarino estranho. Pelo amor de Deus. Né? Mas assim, o que eu acho, assim, olhando para as pessoas? O ser humano ficou mais preguiçoso. Ficou. E isso é natural, porque o conforto te deixa preguiçoso. Então, quando a gente começou a ter... Qual era o grande papel de um corretor de imóveis? Era estar na rua, captando imóvel, conversando com as pessoas, né? À medida que a tecnologia foi trazendo ferramentas que reduziam este trabalho operacional, ele foi ficando... Aliás, eu acho que tem um estudo que dá para ser feito, que é o seguinte: qual é o peso médio de um corretor? Peso mesmo, em massa. Do peso médio de um corretor hoje com um corretor de 40 anos atrás. Né? E a gente vai ver que todo mundo ficou mais gordo, porque o cara passa o tempo todo sentado no ar-condicionado. Antes o cara estava na rua para cima e para baixo. Então, assim... Eu sou certo. Mas você tinha que estar na rua. E isso te dava movimentação, te dava... você era obrigado a criar habilidades que hoje você não é obrigado a criar mais. Né? Hoje, por conta da rede social, tem habilidades que você não precisa mais criar. Mas sabe qual era o maior desafio como corretor de imóveis? Qual era o seu maior desafio? Conquistar o porteiro. Então, era uma barreira que você tinha. Hoje que você não tem essa barreira mais. Cara, conquistar o porteiro hoje era você tem, muito difícil. Hoje o imóvel você tem tava ferramentas com ele. que te dão acesso ao proprietário. Você não precisa mais ter nem o trabalho de conquistar o... Então, assim... Perdeu boas habilidades. É natural. Ele vai perdendo habilidades, vai ficando mais preguiçoso, Tem como você lutar contra isso? Não tem como lutar contra isso e falar, não, eu vou criar uma revolução para isso não acontecer. Não vai, porque o ser humano quer conforto. Quando o cara fala para mim, porque você tem que sair da sua zona de conforto, eu falo, não vai sair, bicho, zona de conforto, por isso que chama zona de conforto. Você pode sair. É uma delícia, olha a gente aqui, como é que a gente tá, nesse arzinho condicionado aqui, um ventinho, tal, com a aguinha na mão aqui, geladinha, tal. Cara, isso é bom. Então, assim... Se você está em um ambiente desse, o cara tem menos tendência a se movimentar, menos tendência a correr atrás de coisa. E menos tendência a correr atrás de conhecimento, de informação. Porque a escassez é que te obriga a se mexer. Sempre vai ser assim na história. Né? A escassez de algo é que te obriga o cara a se movimentar. O cara que é imigrante, sai do Nordeste, lá na migração para o Sul, ele sai daquela região porque ele tem a escassez de algo que ele precisa se movimentar. Porque se estiver bom, o cara fica. Se estiver gostosinho lá, ele não vai sair de lá. Então, isso é da natureza humana. Nós aprendemos assim. O que está acontecendo hoje? A gente está passando uma revolução do ponto de vista, inclusive, das ferramentas tecnológicas, que vão nos gerar escassez também. Porque tudo isso que a gente está gerando de conforto vai nos gerar outro tipo de escassez. E a gente vai ser obrigado a correr atrás de informação, a se informar, a se adaptar. Então, é um ciclo. A gente, voltando lá para o que a Joana falou, a gente está pronto. A gente nunca está pronto. A gente está sempre nessa constante evolução e o corretor tem que entender isso. Então, o corretor que hoje está conformado com a situação que ele tem dentro da imobiliária, que ele acha que o problema dele é lead, que ele acha que não sei o quê, ele tá minguando. Ele está deixando o ambiente moldá-lo. Ele vai minguando. E o gestor que acha que é culpa do corretor. É isso. Então, está todo mundo se enfraquecendo. Agora, à medida que um cara levanta lá uma bandeira e fala assim, não, eu não aceito, eu tenho que entender disso, eu tenho que entender daquilo, eu tenho que... eu vi o vídeo lá do Guilherme, né, que aí serve para os dois, eu não preciso nem usar machado. Eu vi o vídeo lá do Guilherme, que falava sobre isso, eu não vou aceitar o discurso, eu vou atrás disso. Aí o cara entende o nosso propósito de entender isso e querer... Esse cara vai se transformar. Então, para ele é uma excelente oportunidade, que é o que eu falo para minha filha, que é mais velha, e ela já entende melhor isso. Eu falo para ela, não ande com as massas. Questione os hashtags, questione o mundo, questione tudo. Seja chata que quer saber os porquês. A pergunta mais poderosa do mundo hoje é o porquê. Né? Por quê? Por quê? Por quê? Se você fizer isso o tempo inteiro, você automaticamente vai se obrigar a trazer as respostas, porque o mundo não vai te dar a resposta. O mundo quer te botar numa caixinha. O que o cara quer fazer? Quero botar o corretor aqui, despreparado, bota ele na caixinha, olha como é que todo mundo faz aí, vai fazendo igual. Vai fazendo igual. Aí um tem resultado, outro não tem resultado, aí você acha que um tem mais sorte, outro tem menos sorte. Né? E assim vai caminhando o mundo. Só que isso vai gerar escassez nesse cara. Em algum momento ele não vai ter grana, em algum momento ele vai ter dificuldade. Ele vai ser obrigado a se movimentar. Ou ele muda de profissão, ou ele se movimenta. Então, é muito difícil hoje, na minha opinião. Eu gostaria muito de ter corretores envolvidos, interessados. Eu conheço operações imobiliárias que tem, tá? Conheço operações pequenas, porque nas grandes operações é difícil, mas conheço operações boutique e tal, que você tem ali uma equipe que é pegada, vamos atrás, vamos entender, vamos fazer tudo mais, né?
O Luiz, assim, a Mirante, vamos falar da Mirante. A Mirante, eu acho que o Luiz faz um trabalho bem interessante lá na Mirante. A Mirante, na minha opinião, eu falo isso pro Luiz, já falei isso em vários lugares, aquilo é uma máquina, é uma das operações mais fortes que eu conheço no Brasil, do ponto de vista de gerar negócio, gerar oportunidade e tal. Mas se você for olhar ali, também tem gente ali que está encostada. Mas tem. É um exército de gente ali. Né? Souza Gomes também, do lado do Diogo, enorme. Também, sempre vai ter. E assim, como é que você muda a cabeça Souza desse Gomes cara? Você pode cutucar. Tem uma vez eu escutei, eu não lembro quem foi que falou isso, mas eu escutei uma coisa que para mim me marcou, que foi o seguinte. O treinamento aqui é voluntário. Só que quem vem para o treinamento voluntário é exatamente aqueles que nem precisariam vir para o treinamento, porque estão tendo resultado. Aí é a pergunta de Tostines, né? O cara está tendo resultado porque ele está vindo para os treinamentos? Ou, entendeu? É isso que a gente tem. Então, os curiosos vão continuar tendo resultado. E os passivos vão minguar. É Darwin a estar operando no mercado imobiliário. Mas aí, de novo, eu sempre fico no lugar de como eu, Guilherme Machado, eu, IQR, eu, Canicelli, eu, Giovana, podemos ser recurso do universo para provocar novos curiosos. A gente está fazendo isso aqui. A hora que a gente começa a questionar e mostrar para o cara, vem cá, meu amigo, você está aí vacilando, você está sem resultado na tua vida, você está com conta para pagar, está desesperado. Não acho que sustenta. É um ambiente. Porque, veja bem, você mesmo trouxe aí o exemplo que quem vem, o treinamento da minha empresa não é obrigatório. Mas quem vem para cá é quem nem precisaria estar vindo. Então, perceba que o ambiente que não tem uma cultura organizacional de educação, lifelong learning, estudar para a vida toda, estudar todos os dias, né? Se não tem um ambiente onde a cultura semeia isso, permeia isso, eu tenho gente com resultado que estuda e não tem força o suficiente para trazer quem não está tendo resultado para uma sala de educação. Então, aí eu vou trazer a educação que nós temos hoje, ela é interessante ao ponto de me fazer gostar do aprendizado? Então, aqui tem um ponto. Aí é um outro jogo. Não, mas é sobre isso. Isso é um desafio até das escolas para as crianças hoje. Mas é sobre isso, mas é essa ampliação que a gente precisa trazer, porque o ambiente ele vai modelar o meu comportamento de acordo com aquilo que eu vou enxergar vindo da onde. Lembrando que eu estou vindo de um outro lugar, então eu estou vindo de um feudo, transitando para um outro feudo, e aquilo tem reforços ali dentro. Eu reforço ou não comportamentos e hábitos naquele ambiente. Você trouxe um exemplo bem interessante que nem o resultado faz o cara ter curiosidade de vir para a educação. E aí, para mim, que é talvez o nosso ponto de atenção e responsabilidade da gestão, é aí que eu falo de novo, a gestão, de integrar essa cultura de educação, trazer isso. Porque aí, Canicelli, o que acontece? Processo seletivo, tá lá na porta. Tá vendo? Avaliar se aquela pessoa está integrada a isso. Porque a gente começa a fazer um movimento, cara. Eu acho que, para mim, onde está a nossa força? O podcast é um recurso. O treinamento, a consultoria. Agora, imagina isso concentrado. Imagina a gente trazer um movimento onde a gente vai se unir, tá vendo? Divergindo de muitas coisas. Porque a divergência ela é importante, mas convergindo para esse movimento, para provocar, sacou? É esse ambiente que eu acredito que a gente tem uma oportunidade grande aí da gente trazer mais integração, trazer isso para a mesa de uma forma diferente, para que a gente consiga, mas eu acredito nisso, trazer a dúvida para os céticos. Eu acho que você usou algumas palavras aí, eu vou tentar, com o que você falou, trazer a minha visão sobre isso. Você usou a palavra gestão e a palavra cultura. Eu acho que um dos trabalhos do gestor é fomentar a cultura da empresa. E o que é uma cultura organizacional? É o que acontece na empresa quando o gestor não está. É isso que é a cultura. O Guilherme Machado não está aqui no IQR, beleza. Não está aqui. O que acontece quando ele não está aqui? As pessoas continuam fazendo aquilo que fariam como se ele estivesse, né? Ah, não, elas fazem diferente. Então, aquela cultura que você acha que existe na tua empresa não existe. Cultura é o que acontece numa empresa quando o cara que é o gestor não está lá dentro. Ele aí conseguiu fazer. Então, esse é um ponto importante que as pessoas, na minha opinião, precisam entender.
né? Porque às vezes não é só... E aí entra todo o modelo de liderança, da liderança pelo exemplo, do CEO, que hoje é muito mais um hands-on, né? O CEO hoje tem que ser muito mais um cara que está junto fazendo as coisas, do que alguém que está dando... Não, vai ali, vai ali. Acabou aquele CEO de baqueta, maestro, mas aí essa romance. Mas aí o gestor, como guardião da cultura, você tem que trazer... Aí de novo. Não, a empresa é a guardiã da cultura. Então, essa é a história. Não, mas então, o CEO é o fomentador. Mas os ritos... O CEO, o gestor, é o fomentador mas ele precisa da trazer os ritos, os símbolos dessa cultura para essa comunidade. Então, aí é toda uma estratégia que você tem que desenhar dentro da empresa, tem todo um caminho para isso. Agora, você usou uma outra palavra também. Movimento, né, que a palavra movimento ela é um poder gigante, né? Porque o movimento você vive num planeta em movimento. Então, o movimento é um poder gigante. Então, movimento é uma coisa que você usou. E acredito. Então, meu amigo, você só se movimenta se você acredita em algo. E aí é o indivíduo como célula única. Não adianta, eu não consigo fazer um cara assim... Eu posso trazer ele para dentro da empresa, da cultura e tudo, mas tá aqui, tá, o ambiente tem uma cultura. Se ele não acreditar naquilo, ele não se coloca em movimento para. E aí esse cara vai ser expelido do processo, né? Porque a cultura tem que expelir o cara daquele processo. Ele tem que estar lá e falar, meu, isso aqui é uma doideira, não é para mim, eu vou cair fora, não me adapto. Então, no mercado imobiliário, especificamente, o corretor ele tem um papel importante no mercado imobiliário porque ele é sócio da operação. E é sócio majoritário. Todo corretor é sócio majoritário do negócio que ele fez. Ah, eu fiz uma venda que tinha 50 pau de comissão. Eu vou ficar com 30% dessa comissão net sales ali. Eu fiquei com mais dinheiro do que o dono da imobiliária. Para a imobiliária, para o PJ, sobrou menos daquela operação. Então, naquela operação, eu fui o sócio majoritário. Então, essa é outra coisa que eu sempre falo para o gestor também. Você está escolhendo bons sócios para a tua operação? Ou você está trazendo qualquer cara aqui para trabalhar com você? Né? Porque se todo parceiro é um sócio de cada negócio, eu preciso ter os melhores sócios possíveis. E sócios bons são sócios complementares que têm a mesma crença em valor. Você tem que trazer pessoas que tenham os mesmos valores que você. Então, quando eu estava falando de uma operação que eu conheço em Santa Catarina, que eu aprendi a admirar profundamente, que são as meninas da 1000 metro quadrado, eu percebo que elas têm lá, dentro da imobiliária, pessoas que têm os mesmos valores. E aí fica muito mais fácil você fazer com que as pessoas se movimentem em direção a alguma coisa, né? Porque são todos sócios. Todo mundo é sócio de uma operação. Todo mundo é sócio do negócio. Então, fundamental é sempre trazer gente com o mesmo valor que você para ter as mesmas crenças. Tendo as mesmas crenças, vai acreditar nas mesmas coisas, acreditando naquelas coisas, se coloca em movimento em função de algo. Então, a variável humana, por isso que quando fala para mim assim, tipo, com o corretor, a variável humana no mercado imobiliário, ela é 50% da história. 50% do jogo é variável humana. São as pessoas que estão ali. O envolvimento que elas têm com o cliente, o envolvimento que elas têm com o negócio, as crenças que elas têm, de onde elas podem chegar, o que elas devem fazer. Agora, eu posso dar um cenário maravilhoso. Tá aqui, ó, você vem trabalhar comigo, que aqui você vai ter absolutamente tudo para poder se desenvolver profissionalmente, você vai ter uma universidade corporativa, você tem um psicólogo aqui para te ajudar nos momentos difíceis da tua vida, você tem um marketing customizado que vai fazer as peças que você quer fazer de um determinado... Eu tenho toda uma máquina aqui, beleza? Se a pessoa não acredita nesse movimento, se ela não vê aquilo como algo, ela vai fazer o básico, vai fazer o mínimo, e essas pessoas vão ser expelidas do sistema. Esse é o grande problema que a gente vai enfrentar no futuro, é isso. No mercado imobiliário também. A tecnologia vai trazer tal ponto de suporte operacional que vai me interessar ter só gente que se movimenta, gente que é proativa, gente que está na pegada de fazer as coisas, entendeu? Gente que vai lá e... Eu tenho um cliente meu de consultoria que outro dia eu mandei para ele numa sexta-feira um negócio baseado com spin selling. Falei, ó, a gente tem que preparar para esse treinamento dessa turma o roteiro de perguntas spin que a gente vai usar nos atendimentos. Isso foi numa sexta. No domingo à noite ele estava lá respondido para mim, Guilherme, eu já montei aqui, ó, fiz isso, tá? Ele fez parte do meu trabalho. Mas eu falo, não, tá ótimo. Ele é proativo, é esse tipo de gente que as empresas precisam hoje. Por quê? Porque ele acredita naquilo, ele acredita naquele movimento. Ele corre atrás. Mas eu acredito que existe possibilidades de pessoas que não têm esse movimento serem
possíveis desenvolver competências para que essa energia que está dentro dela, que está lá, essa energia vital, poder se movimentar de alguma forma. Porque, assim, é esse lugar que eu vou muitas vezes. Claro que você tem pessoas que já estão em movimento, já estão lá, mas podemos, de repente, trazer estímulos. E aí, o meu devaneio aqui... Esse cara é o inconformado. Esse é o cara inconformado. Trazer essa pessoa para a energia. O cara que vai pegar a sua faísca, que vai fazer dela um incêndio, é o inconformado. Então, como é que você vai conseguir movimentar, na minha visão, uma equipe? É se você tiver uma série de pessoas inconformadas com alguma coisa. Os inconformados são os que se movimentam. Os conformados se adaptam a qualquer cenário, entendeu? Se adaptam ao jogo político que tem dentro da imobiliária, se adaptam ao jogo do bypass que tem dentro da imobiliária, se adaptam a tudo aquilo que está ali de ruim, né? O que está de bom é o que está de ruim. O cara se adapta e fica ali vivendo... Tal. Tem N imobiliários que eu entro e olho para a equipe do corretor do cara e falo, bicho, o que esse cara está fazendo aqui? O que esse cara está fazendo? Eu olho para ele e falo, o que esse cara está fazendo aqui? Não faz nenhum sentido esse cara aqui. Mas ele está lá e ele tá homogêneo, está misturado, está dentro do jogo, de vez em quando ele faz uma venda, ele está aproveitando 20% do potencial que ele poderia aproveitar dele próprio e do contexto que ele tem. Tem como fazer esse cara se mexer? Já foram acesas diversas faíscas. Ele não transformou nenhuma delas em incêndio. Não vai fazer, porque ele está conformado. Para ele aquilo tá bom, tá daquele jeito, né? O que você tem que fazer como gestor é olhar e falar, esse cara tá consumindo uma cadeira, tá consumindo meu lead, tá consumindo meu oxigênio aqui, tá tomando meu cafezinho, vaza. Entendeu? Mas você já parou para pensar, e eu quero ver a Giovana, já parou para pensar que às vezes essa pessoa não sabe que ela está consumindo 20%? Talvez para ela tá consumindo 100%. Então, e aí de novo, eu acredito, e aí... De novo, mas ela vai estar conformada, Machado. Mas... Se ela acha que ela está no 100% dela e tá bem assim, né? Ela vai ficar daquele jeito. Mas eu posso... Tudo isso aí, para mim, vinculou o gestor. O movimento. A corresponsabilidade de um gestor. Se ele está vendo que um time dele está acomodado, qual que é a responsabilidade dele em contribuir para esse desenvolvimento? Porque, às vezes, a faísca que ele está jogando para essa pessoa não está sendo interpretada como tal. Às vezes, o que você interpreta como uma faísca por ser inconformado, para a pessoa que está ali entendendo que ela está dando o seu 100%, ela não está recebendo da mesma forma. Então, talvez estímulo diferente, entendeu? O que você está falando faz muito sentido e eu vou te contar uma história muito louca aqui. Uma das coisas do meu trabalho de consultoria é o processo de avaliação de equipes. A gente faz avaliação de equipe e eu faço uma avaliação bilateral, né? As pessoas se autoavaliam e os gestores avaliam aquelas pessoas. E nunca bate a visão que o gestor tem da pessoa. A pessoa sempre acha que tá top. Tipo, eu sou um cara, vamos, numa escala de 1 a 5, eu sou um cara 4 e 5. O cara se dá nota 4 e 5. O gestor tá dando 2, tá dando 3. Então, há um desalinhamento da expectativa que eu tenho de você, Giovana. Então, assim, se eu contratei você para trabalhar comigo, o que eu preciso é te dizer o que eu espero de você. O que eu espero de você. Giovana, legal, seja muito bem-vinda à empresa. O que eu espero de você enquanto profissional aqui dentro? É isso, isso, isso. Você será avaliada nisso, 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 nisso. Eu tenho que te dar a regra do jogo. Nenhuma imobiliária faz isso. Contrata o cara, mas não diz o que espera dele. Tá? E se você não estiver dentro dessa regra do jogo, fazendo isso que a gente espera de você, não há espaço para você aqui. É isso. Então, você sabe o que esperam de você ali dentro. A boa parte das pessoas que estão trabalhando... Mas assim, boa parte das pessoas, até da administrativa, da locação... Será que o gestor sabe o que ele tem que entregar para a empresa? É isso. O que a empresa espera dele como gestor. Sabe por quê? Porque você tem muito aí dono de imobiliária que deveria ser um gestor que se comporta como dono. Sim. Não é que deveria ser gestor. Deveria ser um executivo da imobiliária, prestando satisfação para os acionistas. Né? Prestando relatório para os acionistas. E aí, quando você fala do 2, que o gestor está dando a nota 2 para o corretor, eu tenho uma perspectiva, de novo, vamos provocar. Inclusive, a gente falou até sobre isso no último encontro que eu acredito que foi do Advisory. Ele dá 2, sabe por quê? É uma provocação. Porque ele está procurando um outro eu. Em que sentido? Quando ele dá nota para o corretor,
ele vê o corretor como assim, esse corretor não é igual a mim, esse corretor não faz isso, esse corretor não faz isso que eu faço, eu não tive essa oportunidade. Por não ter claro, né? Não tá claro o que Mas ele é tem que isso, entregar, então ninguém- ele espera o mesmo que ele faria naquela situação. Ninguém diz pro cara, quando contrata na empresa, o que a empresa espera dele e como é que ele vai Mas se avaliar. então, Então, por mas tá exemplo, no gestor. uma outra coisa que eu faço nos meus processos de avaliação, eu tenho 5 características que a gente tem que determinar nos profissionais. Então, quais são, eu faço isso geralmente com imobiliárias maiores, quais são aqui as 5 características que a gente não vai abrir mão que os nossos profissionais devem ter, né? E eles serão avaliados nessas 5 características. Então, proatividade. Eu não estou falando aqui de coisas técnicas, tá? Estou falando aqui de proatividade. É uma característica que vocês acham importante? Sim. Mas como que você mensura a proatividade? Habilidade de negociação. Vou contratar o Fernando aqui agora. Como é que eu vou avaliar se o Fernando é proativo? Quantas ideias o Fernando trouxe para você? Não, mas eu tô Tá contratando agora. Não, você não tem isso. Você vai dizer que você espera a proatividade dele. Mas como? Mas de novo. Você contratou a proatividade é subjetivo. Vamos lá, não é subjetivo não. Claro que é. Proatividade. Pergunta para Fernando, Diego, Carol, se proatividade para os 3 é igual. Cada um Escreve no vai papel ter. aí. Por isso que você tem que alinhar quando contrata. Então não é proatividade. É proatividade e Vamos ser lá, específico o que é proatividade. O que é proatividade? Então assim, eu espero de você Um proatividade. comportamento. E aí você vai ter lá na descrição da proatividade o que é. A gente espera que você traga novas ideias, pensando nos gestores, né? Você traga novas ideias e soluções, que você avalie novas ferramentas, que você traga novos processos, que você faça um revisitar do processo de funil de vendas que a gente tem. Enfim, estou trazendo aqui ideias. Isso é ser proativo em relação ao que você faz. O que é ser proativo para um corretor de imóveis? É fazer aquilo que não se... Proatividade é o que não se espera de alguém que seja feito, né? Senão é só a atividade, né? É só aquilo, as ações. Atender o telefone é uma atividade. Proatividade é pegar as ligações que você não conseguiu fazer ou as ligações que não foram feitas e conferir se elas deram certas. Eu estou sendo proativo, eu fui além daquilo que é a entrega. Então, a regra do jogo dentro das empresas não é estabelecida para as pessoas. Então, eu te garanto que boa parte dos corretores que estão trabalhando não sabem o que a empresa espera deles. Acha que espera só venda. E às vezes não é só venda que se espera de um corretor de imóveis. Aliás, muitas vezes a venda é consequência de um monte de outras coisas que não tem a ver com a venda. A venda assim, a gente estava falando aqui, atração de cliente. Pô, qual é a ferramenta mais poderosa de atração de cliente que existe hoje? É captação de imóveis, na minha opinião. Se você pegar numa esteira, num funil de vendas ali, você vai ver que 85%, 90% das pessoas que estão naquele funil estão ali por conta de um produto que a empresa captou. É o que levou aquele cliente para lá. Então, captação, se você olhar bem, cara, é uma ferramenta de marketing poderosíssima. Saber o que captar, aonde captar, para quem captar, usando os dados de onde estão os melhores mercados, onde existe mais liquidez, o que é... Enfim, é uma ferramenta. Ninguém fala para o cara que é uma mesma esteira. As imobiliárias estão separando o que é captação do que é venda. São coisas diferentes, né? Então, assim, se eu não chegar para a Giovana, você vai trabalhar aqui, olha... Captação é parte inerente do nosso processo. Como é que você vai fazer captação? Está aqui, a gente tem essas ferramentas. Você tem que passar por esses treinamentos. Eu tenho que dizer o que é o jogo que vai ser jogado na minha empresa. Senão, eu não consigo ter uma cultura. A gente volta lá. Não consigo implementar uma cultura de operação. Não consigo expelir aqueles que não servem, porque eu tenho que expelir. Eu não posso ter gente ocupando um lugar na minha mesa que não seja... que não esteja dentro dos mesmos valores que a gente tem como companhia, como interesse de crescimento. Então... Mas se a regra não é dada, se eu só trago o cara, jogo lá dentro, por uma história ou por um currículo, é muito pouco hoje em dia. Mas quando você fala de proatividade, o lugar que eu vou é mapeamento de competências. Então, competência de resultado, competência de time, tá vendo? Competência de dados. Então, se a gente tem as competências, faz um mapeamento de competências do gestor, do seu time. Então, esse comportamento, de alguma forma, vai estar integrado a essa competência. Uma vez diagnosticada, eu vou entender se eu preciso desenvolvê-lo ou não naquele contexto onde está sendo abordado e vou ter uma multidisciplinaridade no ambiente mais clara e específica para todos. Por quê? Com a competência diagnosticada a ser desenvolvida ou não, eu posso playboocar. Porque quando você fala assim, preencher o CRM, botar o preço, cara, isso precisa ser mais específico, porque às vezes eu atualizo o imóvel, só que eu não atualizo o imóvel, não insiro no CRM da forma que o cara quer. Por quê? Porque não está no playbook. Eu não tenho lá o print, o contexto,
como precisa. Tem assim, Não foi dito para ele que a gente espera que você atualize o CRM. não foi entregue, treinado, preparo, onboard, integração, rampagem, acompanhamento. É isso. Tá entendendo? Então, isso não está estruturado. Esse processo não está claro. Eu E para mim, 200%, que está no gestor. E eu estou falando isso porque dentro assim, dentro do IQR, da metodologia QR, da OKR, que já te convidamos para ser um dos professores da OKR, que é a nossa universidade corporativa, o que a gente tem buscado trazer para o gestor e para o corretor, por isso que eu falei do movimento anteriormente, é que essas discussões saiam do lugar de eu estou certo, você errado, e venham para o lugar de como nós podemos caminhar juntos em busca do mesmo resultado. Qual é o resultado? O meu e o seu. O seu resultado, o meu resultado, mas como que a gente pode caminhar juntos para que cada um alcance o teu resultado? Então, é esse lugar. Porque senão a gente fica com uma inquisição, um apontando o dedo para o outro. Tipo, você tem que aprender isso. Você tem que aprender nada, bicho. Você tem que aprender. A escolha é minha aprender ou não. Quem gosta da obrigação? A educação não pode ser obrigação. A educação tem que ser uma escolha. Então. A escolha é do indivíduo. Mas não podemos semear isso. É essa, né? E estou te convidando para esse movimento. Vim para esse movimento, sacou? Para a gente movimentar essa energia. A gente meio que indiretamente é parte desse movimento. A gente já faz isso. Mas vamos fazer essa energia girar. Que eu disponibilizo ali e tal. Ontem mesmo eu fiz o pessoal do Cresce São Paulo me convidou para fazer um online e eu fiz. Pô, eu entreguei no meu online ontem algo que eu vendo em consultoria. Entreguei de graça ali. Mas sabe qual é a minha preocupação em entregar de graça? Porque eu sei que 1% das pessoas é que vão usar aquilo. Mas não pode falar isso não, Canetielli. Vamos ter fé, Canetielli. Não! Vamos aumentar isso para 50%, vamos para 2%, vamos subir 200%. Não, vamos aumentar fé. Esse movimento nosso precisa ter força. Eu não tenho essa ilusão. Mas você me chama de iludido agora. Não estou te chamando de iludido. Estou dizendo o seguinte. Não, mas eu tenho. Eu acho que você tem um propósito, o que você está propondo faz muito sentido, tudo mais. Mas aí eu vou te dar uma dica para você não se frustrar. Vou dizer para você o seguinte: não deposite no outro aquilo que você acredita que vai ser o resultado. Não, mas eu estou te chamando. Assim, não, porque assim, o corretor de imóveis, ele é um indivíduo. Eu respeito você como indivíduo. Você quer estudar, tá aqui, eu vou te dar as ferramentas. Você quer trabalhar com essas ferramentas, estão aqui, essas ferramentas vão trabalhar, tá aqui. Você é um indivíduo, você sabe o que você quer fazer. Se você não fizer, você vai ter um problema de escassez em algum momento ou de informação, ou de dinheiro, ou de habilidade, ou de alguma coisa vai te faltar porque você não fez aquilo que você fez. Eu olho para trás. Hoje eu tô com 48 anos. E eu olho para trás coisas que eu deveria ter feito, né? É engraçado, a gente nunca vai se arrepender de algo que a gente fez. E fiz muita besteira que eu falo, não devia ter feito isso jamais. Mas não me arrependo dessas coisas que eu fiz. Agora, tem coisas que eu não fiz que eu me arrependo muito. Eu falo, cara, devia ter feito. Então, assim, o processo também de amadurecimento que a gente vai tendo na vida vai fazendo a gente entender que lá atrás, talvez eu quisesse obrigar pessoas. Hoje eu falo, cara, não vou te obrigar a nada, meu velho. Você é um indivíduo. Você vai pagar o preço das suas decisões. O tempo inteiro a gente paga o preço das nossas decisões, entendeu? Então, eu aprendi a respeitar isso, e aí o que eu quero ter na minha equipe, gente trabalhando comigo e pessoas que comunguem do mesmo valor. O que você está me fazendo quando você me convida, vem aqui para esse movimento, é porque a gente comunga do mesmo valor. Então, beleza, a gente comunga do mesmo valor, a gente vai conseguir gerar. Agora, eu não vou olhar para aquela massa de corretores e falar assim, não, porque eu vou conseguir transformar essa turma toda. Cara, tem um vídeo, né? O vídeo de um cara numa festa de eletrônica. Que ele tá dançando. Ele dança ridiculamente, todo mundo fica sacaneando com ele. Ele vai contagiando, as pessoas. Então, é isso que eu tô te falando. Então, mas isso... Vamos ser esse cara. Mas vamos lá. Não, mas aí tem uma coisa. Qual é o valor em comum ali? Diversão? É a música eletrônica. O que ele faz é romper uma barreira que, como líder, na minha visão é isso, que como líder ele dá o caminho. E na hora que ele pega todo mundo que tem um valor igual, por exemplo, você não me encontraria naquela festa. Entendeu? Meu valor não é esse, eu não curto esse tipo de música. Mas quando você pega um cara ali, que ele rompe a barreira, esse cara é o líder, ele rompeu a barreira e mostrou, olha, é assim, esse é o caminho, você envolve todo mundo, porque todo mundo comunga o mesmo valor, o mesmo tesão, tá? Todo mundo tem. Então, o grande lance para você fazer a barreira romper com uma massa de pessoas ter com você... Essa é a minha visão, tá? Posso estar totalmente errado. Mas não existe errado nem certo. É assim, é você ter com você pessoas que comunguem o mesmo valor.
mas umas têm mais noção do que precisa ser feito, outras têm menos noção do que precisa ser feito. Né? Agora, a pessoa que tem menos noção do que precisa ser feito, eu preciso estudar isso, eu preciso entender disso, quando ela começa a ver o exemplo de alguém, pô, esse é o meu valor, é isso que eu quero, eu vou atrás desse cara também, vou fazer. Quantas vezes eu já vi imobiliárias em que o gestor é um cara que não provoca na equipe esse tipo de coisa, mas você tem um outro corretor que provoca isso, e esses corretores acabam sendo ímãs de pessoas ao redor deles. Assim. Os caras acabam tendo uma relevância tão grande na operação que a equipe responde melhor para ele do que para o gestor. Né? O gestor ambiente modela desde que a pessoa já tenha um interesse dentro dela para... É isso. Você precisa ter aquela faísca em você, aquela vontade em você de fazer aquilo, entendeu? E para tudo na vida. Né? Para tudo na vida. Eu, por exemplo, eu fiz triatlon uma época da minha vida. Vou contar para você que é uma coisa muito louca isso. Eu jamais me imaginei fazer um triatlon. Né? Eu, antes da Pietra nascer, fazia... Mas eu sempre adorei mountain bike. Cara, participei de N provas, fiz N rolês, fiz viagens adorava. Mas eu treinava num ambiente cheio de triatleta. Né? E aí, como eu estava num ambiente, qual era o valor que a gente comungava em comum? É a dor do sofrimento nos treinos. Esse era um valor que a gente comungava em comum. Era doído treinar, era sofrido treinar. E há um prazer, que aí quem é triatleta vai entender o que eu estou falando. Há um prazer no sofrimento do treinamento. É muito louco isso. Chega uma época na tua vida que você começa, pô, vamos sofrer hoje no treinamento? Ai, que legal, vai sofrer. É ridículo, mas é isso. Então, eu acabei indo fazer provas de triatlon por conta disso. Por conta desse valor que a gente comungava. Você falava para mim, Guilherme, você gosta de nadar? Não, odeio nadar. Correr? Pô, detesto correr, cara. A gente inventou a roda, por que eu tô correndo? Né? Então, assim, mas era comungar daquele valor, daquele negócio que me fez me movimentar em função daquilo. Qualquer pessoa de fora olha aquilo e fala, meu, nem a pau, eu não tô longe disso. Então, acho que isso é uma coisa que o esporte me ensinou também. Quando você consegue juntar pessoas que comungam do mesmo valor, umas vão estar mais preparadas e podem orientar as outras. Então, o que a gente tem que fazer nesse teu objetivo de transformar... Nosso objetivo. E comungo com você. Nossa. Comungo é o seguinte, nós temos que buscar quem são as pessoas que têm este valor. Trazer essas pessoas para próximo. Né? Porque elas vão se movimentar. E aí a gente pega e faz uma massa. Né? Eu quero 100% dessa massa, não quero 1%, como eu te disse ali. Eu quero 100% dessa massa. Mas são pessoas que vão comungar esse valor. E vai ter muita gente que vai olhar aquilo e vai falar, meu, tá louco. Isso aí, não... Vai fazer vídeo tirando sarro de você dos vídeos que você faz. E vai ter. Deixa o cara lá. É isso, entendeu? Ele é um indivíduo. E, de novo, não há um único caminho para o sucesso. Né? Vou dar um exemplo da Mirante. Eu sou um cara que acredita na exclusividade. No processo de exclusividade na captação. Porque eu acho que o processo de exclusividade te permite trazer melhor qualidade de prestação de serviço. E a gente trabalha... O setor imobiliário não é um negócio de venda, é um negócio de prestação de serviço envolvido com venda. Vende mais quem presta os melhores serviços. Essa é a minha visão. Então, a exclusividade te permite tal. Mirante, não trabalha com exclusividade. Vou falar que dá errado? Pô, vai ver os números do cara. O cara vende pra caramba. Tem um VGV que, assim, talvez seja um dos maiores VGVs do Brasil aí dentro de uma operação imobiliária, sem trabalhar com exclusividade. Então, existem vários caminhos para o sucesso. Né? Agora, eu não conseguiria trabalhar dentro da Mirante porque a minha crença, olha só que louco isso, o meu valor é o valor da exclusividade. Então eu ia tentar procurar uma operação que trabalhasse com exclusividade, porque é a minha crença, é aquele meu valor. Agora, para o corretor que não, ele vai olhar para o Remax, trabalha basicamente com exclusividade, é uma proposta. O corretor que não acredita na exclusividade não consegue trabalhar na Remax. Por mais que ela entregue ferramenta para o cara captar, por mais que ela entregue, enfim, toda a metodologia, a marca, etc., o cara não consegue. Porque o que nos faz, vou voltar de novo na tua fala, o movimento está ligado com o acredito. É isso. Eu vou fechar o QR Cash com uma provocação. Porque são assuntos bem interessantes e essa conversa ela me gera grandes atritos, ruídos e expansões na minha consciência. E aí eu vou fechar a minha fala, fechando o QR Cash aqui, agradecer você, cara, pela participação. Aguardo você, né, Carol, na UQR, né? Vamos fazer. Na UQR, UQR é a universidade corporativa do IQR que a gente leva para o mercado, primeira universidade corporativa 100% voltada para o mercado imobiliário, onde você, empresário, corretor, vai ter uma plataforma customizada com a sua marca, com a sua cor, conteúdos
autorais e conteúdos da metodologia QR e de outros professores especialistas, como o Carnicelli, que conversou com a gente hoje. Então, a OKR vem, de fato, para contribuir com esse desenvolvimento de competências, com essa educação que a gente conversou aqui hoje para o mercado imobiliário. E aí eu vou trazer, e vou finalizar a minha participação, deixo aí com Giovana, para fechar com você. E, Carnicelli, obrigado aí, cara, sempre te ouvir, é bem bacana. Mas qual é a minha provocação? Você falou da Mirante, da Remax, aí eu vou trazer assim, o que para mim a metodologia QR, cara, nesses últimos anos me trouxe de aprendizado, tá? Porque a metodologia QR, ao meu olhar, é uma filosofia de vida, tá? Não é um método de venda. É assim que eu a vejo, é assim que eu trago para minha vida. Ela é plural. Ela tem a exclusividade, tem a não exclusividade, a forma como a gente buscou construir os processos, a cultura de dados, ela tem coisas que a gente entende que deveria ser, mas tem coisas também que a gente não concorda, mas que a gente trouxe esse atrito para a metodologia QR até para a gente ter essa expansão de consciência. Na filosofia a gente fala que consciência é o contraste. Sem um contraste não existe. Tanto que IQR maximizando alternativas de futuros para o mercado imobiliário. É criar possibilidades. Não existe a verdade. Nós vamos buscar verdades. Né? Então, maximizar essas verdades que para a gente. E aí, quando eu te ouvi, fui para esse lugar que eu fui, da gente buscar, cara, que não é, na minha perspectiva, não é esse ou aquele. Pode ser os dois. É se permitir transitar no que a gente não concorda, porque é no desconforto que tem a nossa evolução. Sim, você mesmo falou, na escassez. Então, transitar, não concordo com isso, mas deixa eu transitar ali, deixa eu sentir isso daí, deixa eu viver isso daí. Porque alguma coisa, algum fragmento daquela experiência vai vir para você. Sim, há o residual sempre. Então, assim, é esse olhar que a metodologia traz, e você me levou para esse lugar quando eu te ouvi, e que nos faz, de novo, a metodologia é vivo, né? Tá na evolução o tempo todo. E muito rápido, né? Os ciclos cada vez mais. Mas aí, é isso aí. Gil, falei, nossa mineirinha. Fala, host. Eu vou agradecer o pessoal de casa que está acompanhando a gente, tanto no YouTube como nas plataformas audiovisuais. Aos Guilhermes pelo assunto. Não são as verdades, são os Guilhermes. É isso aí. Guilhermes por ter trago novos questionamentos pra gente. Então, acho que tanto para mim como para a audiência, são muitos pontos pra gente refletir a respeito, ampliar, buscar novas perspectivas, que é o que a gente tentou trazer aqui hoje. E queria que o Guilherme finalizasse pra gente com uma mensagem para quem está acompanhando, um conselho, uma dica. O que você deixaria para quem está nos ouvindo hoje de reflexão em uma frase, por exemplo? O que você falaria no ouvido dessa pessoa agora? Olhou nos olhos dela, olha para a câmera lá, olha para a câmera, você está falando agora qual é a mensagem do Carnicelli nesse final do QRCast. Olha para a câmera lá e fala com ela. São várias, né? São várias. É a câmera, como é que chamava a câmera do Clodovil? Era a câmera da verdade, não era? Eu tô velho, né? Então vou lembrar disso, assim, TV mulher, sei lá, olha. Tô sofrendo bullying com isso. Bate um Google aí que os caras vão entender o que era TV mulher, né? Porque o tempo passa. Mas assim, primeiro eu quero agradecer o convite, foi um prazer estar aqui, discutir, é sempre muito legal falar de mercado e falar de mercado sem nenhuma trava, sem roteiro. O que a gente fez aqui foi sentar e bater um papo. Se a gente tivesse aqui uma cerveja, a gente ia até altas horas da manhã falando sobre isso, assim, né? Porque acho que tem muita coisa e, enfim, pra gente que é apaixonado pelo mercado, às vezes a gente até acaba saindo um pouco do roteiro, porque, de fato, o mercado é parte da vida da gente, né? Ele não é só o mercado, não é só trabalho. Eu tô nesse mercado há 12, 13 anos, e, assim, impressionante. Eu não me imaginava trabalhar no mercado imobiliário e sou apaixonado pelo mercado imobiliário e por coisas que eu vi. É um mercado que é um vício, eu virei uma cachaça na vida. Mas, assim, eu acho que a coisa mais importante que eu deveria dar para as pessoas hoje, se fosse uma dica que eu tivesse que dar, e aí, quando você falou, pô, dá uma mensagem aí, eu lembrei de uma mensagem que era uma coisa que meu pai falava para mim, que eu acho que no mundo de hoje está faltando muito, que é o seguinte: não faça nada na sua vida
de forma que você precise mudar de calçada preocupado com quem veio do outro lado. Então, acho que esse é o ponto... Acho que é o que está faltando hoje um pouco na humanidade. É a gente fazer as coisas de um jeito que a gente não precisa se envergonhar depois do que fez. Meu pai me ensinou isso e eu acho que fica a dica aqui para todo mundo. Acho que vale a pena. Tá bom? Essa dica aí, eu falo que não ia falar mais nada, mas eu vou falar. Não aguento. Porque essa dica é 60 a mais. Porque eu falei ontem com a Norma e o Ricardo, a Souza Gomes. Cara, falei exatamente isso daí. Porque a única coisa que a gente tem é nome. Tá vendo? É quem você é. Não é teu carro, não é teu relógio. É o respeito tá que você... com o outro ser humano, cara. É o respeito que você tem por você. É o teu valor. Então assim, me até arrepiei. Porque... Eu acho que eu tenho cada vez mais tentado... Sabe o pai? Você sabe assim, o pai. Meu pai nem era um cara de muitas frases, tá? Meu pai era um italiano, assim... mas essa ele falou uma vez pra mim, e eu, moleque, gravei isso. Aliás, vou te falar que é a única frase do meu pai que eu tenho, que eu gravei. Mas me marcou, porque me fez primeiro pensar, entender o que ele estava querendo dizer, e depois, mais velho, eu falei, cara, eu entendi o que meu pai quis dizer. É isso mesmo. É poder andar na rua sem vergonha de nada, entendeu? De peito aberto, sem ter, fulano tá vindo aqui, deixa eu mudar de calçada. Não, posso passar de frente com qualquer um, que eu não fiz nada demais, entendeu? Eu acho que esse é um valor que vale a pena carregar. Show. QR Cash, conteúdo para os novos tempos. Ouvimos hoje Carnicelli. Joe, valeu! Vamos embora. Deixa eu convidar as pessoas para favoritá-los nas plataformas digitais. É isso aí. Compartilhar, espalhar, semear e convidar para vir para esse movimento. E deixar o comentário aí para nós do que você mais curtiu desse bate-papo, quais os assuntos que vocês querem ver nos próximos, quais os convidados vocês querem ver por aqui, que aí a gente vai trabalhar para que isso aconteça. É isso aí. QR Cash, conteúdo para os novos tempos.